Olá, boa tarde, na paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para falar sobre rejeição, um tema, né, que vai falar ao coração de cada um nessa tarde. Então, se você tem alguém que você acha que precisa de ouvir e assistir essa live, compartilhe. Nossa live hoje vai ser sobre rejeição. Um grande abraço, mãe. Rosana, seja bem-vinda. Palavra da alma. A nossa coach hoje, Liana Mouro, já está conosco. Eu quero estar aqui lendo a palavra do Senhor. Eu quero ler em Salmo 121, que diz assim: Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Nosso tema hoje é bastante propício, né? Nós vamos falar sobre rejeição e eu já vou estar chamando aí a nossa coach emocional, Liana Mouro. Então, compartilhe essa live. Olá, paz. Tudo bem, minha amiga? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Deixa eu me organizando aqui, baixar um pouquinho aqui. E aí, como é que você está? Meu nome é Welma, eu sou de Goiás e eu te conheci através da pastora Shirley. A Shirley lá da Holanda, né? Uma grande amiga, uma conexão que Deus tem gerado entre a gente, né? Coisas de Deus que às vezes humanamente falando seria impossível de acreditar, né? Mas Deus nos presenteia com pessoas, nos conecta, né? Na verdade, Ele não conecta pessoas, Ele une propósitos, né? E Ele nos presenteia assim com pessoas que nem hoje com você, né? Já quero aproveitar, né? E te agradecer pelo convite, me sentir honrada de estar aqui nessa tarde e falar de um assunto assim extremamente importante que eu amo muito falar, porque é uma ferida emocional, né? E que não tem pessoas que não foram afetadas pela raiz da rejeição. Então é um tema assim que é bem importante a gente tratar, porque muitos comportamentos eles provêm dessa raiz da rejeição e às vezes as pessoas não sabem, né? Então assim, te agradeço pelo convite, foi uma honra, né? E isso aí, eu quero me apresentar, né, Welma? Então, para os teus seguidores, então, eu sou Liana Moura, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui tá friozinho, tô vendo que a Welma aí está, Com calor. né, de blusinha. Você é de Goiás, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, bem no interior, bem quase no finalzinho, na verdade no centro do Rio Grande do Sul. É Faxinal do Soturno, uma cidade pequena, e nesses últimos dias tem feito assim um friozinho bem gostoso, né? E então eu sou Master Coach cristã, eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano há 4 anos. Anteriormente eu trabalhava como enfermeira, né? Cumpri com o meu
com a minha missão, me aposentei e fui buscar eu sempre digo, né, nessa segunda fase da minha vida, algo que eu pudesse continuar crescendo, me desenvolvendo e também que eu pudesse estar ajudando, contribuindo na vida das pessoas. E Deus me presenteou com o coach, né? Eu fui extremamente impactada quando eu conheci, fiz várias formações, passei mais de ano viajando muito, estudando, lendo, vendo filme, assistindo cursos, mentorias, participando das formações e o que eu me identifiquei e onde é o meu nicho, a minha área que eu trabalho hoje é na área emocional, porque eu entendi que o local da nossa dor é o local da nossa cura, onde nós somos feridas, Deus usa para um propósito, porque Ele não desperdiça nada, e Ele nos usa para ser instrumento para levar cura para outras pessoas, né? Então, eu gosto muito, sou apaixonada por falar sobre ferida emocional. Então, eu costumo dizer que eu tenho autoridade, porque eu me senti uma pessoa muito ferida, né? E a gente vai estar falando então, hoje sobre rejeição, que é uma das feridas emocionais e que acomete a todas nós. Verdade. Né? Umas mais, outras menos, mas todas nós algum dia fomos feridas. Amém. Hoje eu tô na cidade, vim resolver algumas coisas aqui, e aí eu moro na fazenda. Eu moro na fazenda, mas hoje eu vim resolver umas coisas na cidade e tô aqui na casa da minha mãe aqui. Eu vou fazer live primeiro aqui e depois eu vou embora. Então, Legal. pode ficar à vontade agora, a live é toda sua, viu? Ok, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, antes de eu começar, vamos pedir para as pessoas ali, né? Nós estamos com várias pessoas já aqui presentes, nos ouvindo. Eu vou fazer um convite para vocês, pegar esse aviãozinho que está aí embaixo, né? Compartilha com suas amigas, porque muitas vezes essa atitude de compartilhar, às vezes, é aquele assunto que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. Verdade. Eu já tenho várias experiências de pessoas que muitas vezes elas deixaram de tomar algumas atitudes sérias em função de uma live que alguém compartilhou. E este assunto é extremamente importante, né? A gente identificar onde está a nossa dor, entender o porquê que nosso comportamento é dessa forma. Muitas vezes a gente diz, nossa, eu não queria fazer isso e eu acabei fazendo, né? Porque só fere quem é ferido, só rejeita quem é rejeitado. Então, entender sobre a ferida da rejeição é extremamente importante, porque o primeiro passo para a cura é ter o conhecimento, é ter o entendimento. E a gente só vai modificar, nós só vamos curar aquilo que a gente entender, aquilo que a gente identificar em nós. Nós não vamos curar nada se nós não identificarmos. Para a gente identificar, a gente tem que ter esse conhecimento, né? E como que ela entra em nós, essa rejeição, quais são os comportamentos que eu tenho e como eu posso curar. Eu, quando tive esse entendimento, assim, nossa, foi uma chave que virou na minha vida, né? E por isso, então, compartilha ali com suas amigas. Eu vou compartilhar aqui também, vou chamar algumas amigas aqui. Eu também, eu compartilhei aqui, chamando todo mundo aqui. Isso, chamei umas 20 aqui. Ok, então vamos lá. O que é a rejeição? Então, a palavra rejeição, lá no dicionário, quando a gente vai pesquisar, ela vai nos dizer o seguinte, que significa descartar. Descartar algo, é algo que, tipo assim, desprezar. É algo que, como se não tivesse valor. Então, olha só, todo ser humano foi criado por Deus. E Ele colocou necessidades básicas na nossa vida. Né? São necessidades que são essenciais na nossa vida. E tem várias necessidades que eu não vou aqui citar, porque não é o foco do assunto, né? A live não é sobre isso. Mas, assim, vou citar três, que eu costumo dizer os 3 As, né? Que Deus, assim, Ele nos fez para sermos amados, aceitos e aprovados.
né? Então, desde que nós nascemos, a criança ela precisa se sentir desejada, aceita, amada, aprovada. A criança vai crescendo, ela precisa deste amor, principalmente das pessoas à sua volta, ó, do pai, da mãe, né, das pessoas ali envolvidas. Sempre que a criança ela não identifica, porque veja bem, às vezes não é aquilo que acontece, né? Mas é a interpretação, é o significado que aquela criança dá para aquele fato. Então, às vezes, o pai e a mãe não se dão conta, eles acham que estão amando, eles acham que estão aprovando, eles acham que estão cuidando, zelando. Na verdade, o significado que a criança dá é o que vai gerar, que vai ter o resultado. Então, se a criança não se sentiu amada, ela não se sente aceita, ela vai se sentir o quê? Rejeitada. Então, a rejeição segundo a Joyce Meyer, que é autora de um livro, Raiz de Rejeição, que é um livro, assim, fantástico, que todos deveriam ler, né? Ela diz que a dor da rejeição é algo tão profundo que chega a doer no nosso físico, é uma dor lá na alma. A rejeição é uma ferida na alma, ela dói na nossa alma. E ela se manifesta através dos nossos comportamentos, né? Como é que eu vou saber se eu fui rejeitada, se eu sou rejeitada? É através dos meus comportamentos, que depois eu vou estar citando. Então, nós buscamos na vida adulta por pessoas, por situações que venham preencher aquilo que nós não recebemos no nosso passado. Nas pessoas que tiveram maior autoridade sobre nossas vidas. Então, a rejeição é a principal raiz de todos os problemas de relacionamento. Então, quando uma pessoa ela não se sente amada, ela vai se sentir o quê? Rejeitada. E só rejeita quem foi rejeitado. Só fere quem é ferido. Como é que eu vou rejeitar? Como é que eu vou ferir? Através dos meus comportamentos. Através da minha fala. Como é que eu vou estar reagindo quando eu sou contrariada? Quando eu passo por alguém na rua que não me cumprimenta, às vezes a pessoa não está olhando, né, distraída. Como é que eu vou estar reagindo? Quando eu vejo algo nas redes sociais, algo que talvez a pessoa que ela tem essa ferida de rejeição, ela vai levar tudo para o lado como se fosse aquilo que fosse para ela, como se fosse uma verdade para ela, né? A pessoa que ela sente essa rejeição, ela não consegue ser contrariada, ela tem comportamentos assim, extremamente assim. Depois eu vou estar citando mais sobre os comportamentos. Primeiro eu quero falar como é que ela chega até as pessoas, né? Mas antes de dizer que a rejeição limita a vida das pessoas, ela faz tornar as pessoas escravas da aceitação de outras pessoas, do amor de outras pessoas e da opinião de outras pessoas. Então, é aquela pessoa que não consegue dizer não para ninguém, que quer fazer tudo para todos e às vezes acaba sofrendo, se sobrecarregando. Ela quer ajudar todos porque ela acha que se ela não disser não, ela não vai ser aceita, as pessoas não vão amar ela. Porque ela entendeu lá na infância que talvez ela não era boa, ela não fez o que devia fazer, por isso que os pais não a amaram. Então agora, como adulto, ela acredita, tudo é de forma inconsciente, né? Ela acredita que se ela disser não para alguém, ela vai se sentir rejeitada, desaprovada. Então ela vai dizer sempre, ela não consegue dizer não. Então ela acaba sendo sobrecarregada, né? Às vezes acaba assim, no limite mesmo, né? Querendo fazer tudo para todos, né? E também ela tem esse desejo de porque ela quer ser aceita, se sentir pertencente. Porque quando a criança ela não se sentiu amada lá na sua infância, aceita, ela não se sentiu pertencente. E o pertencimento é uma das necessidades do ser humano. Se sentir pertencente àquele núcleo, àquela família. Então, quando aquela criança lá na infância, muitas vezes ela queria atenção, ela fazia tudo para chamar atenção, às vezes até pirraça, que era uma das formas para ela chamar atenção, e os pais às vezes a reprimiam, ou então xingavam, ou até ignoravam, porque não chegava em casa descansado, não tinha tempo,
qual é o significado que aquela criança, que era só uma criança, ela deu para aquilo. Eu não sou amada, eu não sou aceita, eles não gostam de mim, então eu não pertenço a essa família. E esta necessidade de pertencimento, ela é tão forte porque isso vai ser a gente vai perceber através dos comportamentos na vida adulta. Então, tudo que os nossos comportamentos hoje, na nossa vida adulta, é reflexo daquilo que nós vivemos na nossa infância, do amor que nós recebemos do pai e da mãe, dos avós, dos professores, das pessoas mais próximas, dos amigos, né? Tudo que aconteceu na nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos, são as experiências que a gente diz, né? Elas são arquivadas na nossa memória e elas guardam um significado e um sentimento. Então, quando aquele significado que aquela criança deu para aquilo que aconteceu, é o que vai determinar se é uma memória boa ou não. Então, como eu disse, às vezes não é nem o fato em si, mas é o significado que aquela criança deu para aquele acontecimento. E que forma as nossas memórias. Então, se essa criança, ela viu os pais discutindo, ela viveu numa família disfuncional, ela queria atenção e não recebeu, ela recebeu muitos nãos, ela foi muito reprimida, os pais a criaram um sistema muito rígido, né? Qual é o significado que ela deu para tudo isso? E a gente vai entender isso quando ela for adolescente, porque aí provavelmente ela vai se rebelar, porque um dos comportamentos do rejeitado é a rebelião, é a ira, né? E vai se manifestar nos comportamentos dela na fase adulta. Ela vai repetir os mesmos padrões de comportamento que fizeram com ela lá no passado. Então, por isso que a rejeição é algo assim muito forte. Como diz Joyce Meyer, é uma das feridas mais fortes e que não dói só no nosso emocional, dói às vezes no físico, porque as emoções, quando não identificadas, não gerenciadas, não faladas, porque nós precisamos falar das nossas dores, o que eu estou sentindo, por que eu estou assim. Então, para mim falar, eu tenho que identificar. E quando eu não falo, a dor vai comparecer no meu corpo através de sintomas, como, por exemplo, doenças de pele, fibromialgia, a própria depressão, enfim, eu podia aqui citar inúmeros, né, casos de doenças, que são as doenças muitas vezes psicossomáticas, que elas se somatizam, vão se somando ao longo do tempo no nosso corpo, porque elas não foram identificadas e tratadas. Verdade. Então, as emoções, ela tem esse papel, assim, que elas podem ser usadas a nosso favor e às vezes elas nos prejudicam porque a gente usa elas contra nós. Então, é importante entender essa questão para a gente poder ser curados e ser livres, né? Então, vamos lá. Quando que a semente da rejeição ela é implantada na nossa vida? Ainda no ventre da nossa mãe ela pode ser implantada. De que maneira? Numa gravidez indesejada, às vezes uma mãe engravidou, não estava planejada aquela gravidez, ela engravidou, ela tinha pouca idade, e agora como é que eu vou contar para a mãe, para o pai, enfim, sabe aquele medo, aquela angústia? Todas as emoções da mãe passam para o feto. E então ali já começa a semente da rejeição. Também uma gravidez que não foi planejada, às vezes já está uma situação estabilizada, até queria um filho, mas veio antes do tempo, não era o momento exato. Então também, às vezes, ou a situação em si, a situação financeira não estava adequada para aquele momento, enfim. As emoções, as reações dos pais vão passar para a criança e ela vai se sentir rejeitada. No momento do nascimento também há uma batalha muito grande, poucas pessoas sabem, mas existe uma batalha espiritual no nosso nascimento. Em cada criança que nasce, crianças que nascem através de fórceps, ou também com circular de cordão, assim, quando, não vou me deter nisso, mas já li sobre isso e entendi que a circular de cordão e crianças que são puxadas com fórceps trazem consequências depois, como a rejeição. Como eu disse, eu não vou me deter aqui porque não é o foco, mas assim, só para dar uma palhinha, e quem tiver mais interesse pode pesquisar, porque tem tudo a ver, sim, momento de nascimento, momento de batalha. Então, fique atento aos sinais. Também durante a infância,
através de todos os abusos. Que tipos de abuso? Abuso visual, tudo aquilo que eu vi. Auditivo, tudo aquilo que eu ouvi. Pode ser também abuso sexual, abuso emocional. Olha só, pais que permitem que crianças dormem no seu quarto até com idade, né? Já, não vou nem citar aqui, porque eu sei de fato, e eu também errei com os meus filhos, na época eu não tinha esse entendimento, e permiti isso, mas é considerado um abuso para os filhos que dormem junto com seus pais. Abuso de autoridade, então pais muito autoritários, que reprimem demais, também é uma forma de abuso e que causa rejeição na vida dos filhos. Outras formas que causa rejeição também é a tentativa de aborto, mãe que tentou abortar ou que pensar em abortar, criança, como eu disse, todo o sentimento, ali, toda a emoção gerada na gravidez passa para o filho, passa para o feto. Então ele já vai nascer, eu sempre costumo dizer, né, quando nós nascemos o nosso racional ainda está zerado, mas o nosso emocional, ele já vem assim como com um HD, né, ele já vem um grande percentual já formatado. Então, todas as emoções que a mãe sente durante a gravidez passa para a criança e ela vai desenvolver aquilo em algum momento da sua vida. Ela vai desenvolver de que forma? Através dos seus comportamentos. Então, o bebê que nasce com sexo diferente do esperado, os pais às vezes queriam um menino, nasce uma menina, então ali também é uma semente da rejeição. Crianças que nascem com deficiência, alguma anomalias, geralmente, né, não digo todos, mas a tendência aos pais, assim, rejeitar, ou quando ficam sabendo que tem aquele susto, né, e a criança, ela se sente rejeitada. Crianças que permanecem muito tempo na CTI, então elas ficam como que abandonadas, digamos assim, né, claro que não é o abandono, é necessário, mas é como eu disse, é a interpretação que aquela criança dá. E ela não tem aquele afeto, aquele colo da mãe, né? Então, ela nasceu de um local que era seguro, né? Que era o útero da mãe, e ela vai para uma CTI, às vezes para uma incubadora, e fica lá meses, né? E sendo picada com agulhas, fazendo exames. Então, aquilo causa uma dor muito grande. Crianças que são adotadas, né? Então, também se sentem rejeitadas pelo abandono dos pais. Pais com distúrbios, às vezes, emocionais, que não têm a capacidade de lidar, assim, emocionalmente com seus filhos. A rejeição mesmo dos pais, porque pais que foram rejeitados, inconscientemente rejeitam seus filhos. Porque a gente só vai dar, os pais só dão aquilo que recebem. Então, o pai que não recebeu o amor não consegue dar o amor. Se ele só recebeu rejeição, ele só recebeu crítica, ele só recebeu palmada, ele só recebeu palavras negativas, pejorativas, e ele não recebeu o amor, ele não aprendeu a amar, ele não vai se amar, ele não consegue amar o outro. Então, causa rejeição, então causa pai que não recebeu o amor, não vai rejeitar inconsciente, claro que tudo isso, gente, é inconsciente, né? Rejeita inconscientemente seus filhos. A depressão na gravidez também, porque a depressão, ela deixa a gestante naquela fase debilitada, triste, chorona. E ela não o foco dela é a sua dor, é aquilo que ela está sentindo, ela não consegue, por mais que ela queira, ela não consegue curtir aquela gravidez. E toda vez que a mãe chora, como eu disse, toda emoção passa para o bebê. Então, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivenciando passa. E como eu volto a dizer mais uma vez, é o significado que aquela criança dá para aquilo que está acontecendo. Outra forma que causa a rejeição é a negligência. Então, eu costumo dizer que é filhos órfãos de pais vivos, é aqueles filhos, aquelas mães que até estão dentro de casa todo dia com seu filho, mas que não para se conectar em amor com seu filho. Ela faz tanta coisa, ela está envolvida com tantas outras coisas, com tantos afazeres, que ela atende, ela dá comida, ela dá banho, mas ela não consegue se conectar em amor, de descer na altura do olho da criança, quando a criança a chama, né? De olhar para aquela criança, de falar, de entender, de se conectar. Então, essa desconexão gera rejeição.
Então, às vezes, não adianta o pai ou a mãe estar muito tempo com a criança se o tempo que ele dispensa não é um tempo de qualidade, de conexão. E a conexão é uma das necessidades do ser humano. E quando não há essa conexão, o que, que acontece? A criança não se sente pertencente e se sente rejeitada. Vamos lá. Outras causas de rejeição, então, crianças que não foram reconhecidas pelos seus pais, que, não, né, que a mãe engravidou e o pai não aceitou, não registrou. Ou então, a criança, mãe que teve filhos gêmeos, às vezes ela não consegue dispensar a mesma atenção para os dois naquele momento, a criança vai se sentir rejeitada. Crianças que perdem um ou ambos os pais através de uma morte ou do divórcio, isso causa um problema muito grande, porque a criança, como eu disse, ela é apenas uma criança, a interpretação que ela não vai entender por que o pai morreu, por que a mãe morreu, ou por que o pai saiu de casa, ou por que a mãe saiu de casa. Ela vai interpretar que eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, eles gostariam de mim e eles não teriam me abandonado. E isso causa, assim, depois problemas de relacionamento no futuro muito, muito sério. Também, assim, eu poderia ficar a tarde toda aqui citando várias e várias, né, causas, mas assim, eu estou trazendo assim, as mais importantes, as mais comuns, digamos assim, não que as outras não sejam, mas as mais comuns que a gente percebe, né? Então, crianças que tiveram uma criação rígida demais, né? Foram criadas assim com certo distanciamento. Como eu disse, são filhos órfãos de pais vivos. A criança foi criada junto com seu pai, junto com sua mãe. Mas aqueles pais que também vieram de uma família, às vezes, disfuncional, que também não aprenderam a dar aquele amor, a validar o seu filho, dizendo eu te amo, te abraçar. Veja bem, é diferente tu estar com o filho e suprir as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas dele ali, de amamentar, de trocar, de vestir, de cuidar, de comprar roupa, de levar para a escola, de buscar. Mas só isso não basta. É preciso haver a conexão, o cuidado, o amor. Então, às vezes a criança ela se sente negligenciada. Ela recebe, às vezes, as melhores roupas, os melhores presentes, né? Roupas de marca, mas ela não tem o principal, que é o amor. Então, ela não se sente amada. E quando ela não se sente amada, a interpretação que ela vai dar é que ela se sente rejeitada. Também o bullying nas escolas é uma forma de causar, né, de implantar uma semente de rejeição. Às vezes um colega diz alguma coisa, tu é burro, ou mesmo às vezes uma professora, tu é burro, tu não faz nada direito, teu colega ali faz tudo melhor que tu, ou então o coleguinha vai lá e chama o outro, aquelas coisas pejorativas, e aquela outra criança, ela recebe aquilo como sendo uma verdade, porque ela é só uma criança, e ela vai acabar achando que aquilo é uma verdade. E aquilo vai doer, vai causar uma ferida. Então, aqui, como eu disse, algumas, né, das causas, digamos, as mais corriqueiras que causam a rejeição, né? Eu falei aqui, basicamente, assim, da infância, mas, assim, ao longo da nossa vida, nós vamos nos deparar no dia a dia, né, com sendo rejeitados, né? Só que o importante é nós termos esse entendimento, né? Buscar a cura, porque então quando vem quando a gente identifica aquilo, fulano me rejeitou, eu liguei, a fulano não me respondeu, mandei uma mensagem, fulano não me respondeu, ou então, a fulana marcou de vir aqui, não veio, enfim, várias coisas, tá numa grupo de amigas, tu chega, as pessoas param de falar, era por uma outra coisa, e a pessoa acha que foi porque eu cheguei, todo mundo parou, estava falando de mim. No trabalho, é muito comum isso nas rodas, no trabalho, né? A pessoa, elas não gostam de mim. Enfim, a pessoa que ela tem essa ferida de rejeição, ela vai internalizar tudo como se fosse para ela. Ela vai levar tudo para o lado negativo dos acontecimentos. Então, por isso que é importante identificar para curar, para que quando as coisas do dia a dia acontecerem, nós conseguimos lidar com aquilo sem nos ferir, né? Porque senão nós vamos viver uma vida inteira alimentando as nossas dores, as nossas feridas,
e sangrando na vida de outras pessoas, porque a pessoa que não é curada, ela sangra através de que maneira? Através dos comportamentos, através da fala. Ela não pode ser contrariada, ela não pode ser né, ela tem que revidar sempre, né? Então, por isso que a cura e outra, além de melhorar os relacionamentos, é a cura da nossa alma, a cura interior, para a gente viver os propósitos de Deus. Porque uma pessoa, quando ela é ferida, né, ela não consegue, a rejeição, como eu disse antes, ela é uma dor tão forte, que ela dói não só na alma, que é as emoções, como também no físico. E essa dor, como diz Joyce Meyer, é uma das dores mais profundas do ser humano, que ela acaba distorcendo a nossa real identidade, de quem nós nascemos para ser. E por conta disso, nós deixamos de cumprir com tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Porque o nosso foco vai estar sempre na nossa dor, no meu vitimismo, aquilo que me aconteceu. E não nas coisas do alto, nas coisas que estão por vir. Então, por isso que quando nós identificamos as nossas dores, as nossas feridas, quando nós passamos pelo processo da cura, nós tiramos o foco da nossa dor e passamos para olhar para aquilo que nos traz esperança, né? E nós temos que fechar essas portas, porque um ciclo só vai ser aberto, só vai ser recomeçado se eu fechar aquele outro ciclo. E o ciclo da ferida emocional, o ciclo da rejeição, ele precisa ser encerrado. Porque até que a pessoa ela vive só na sua dor, ela não consegue prosperar, ela não consegue ter sucesso nos seus relacionamentos, enfim, ela fica como que andando em círculos, né? Sempre andando em círculos, repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas coisas, não vai para frente, não tem sucesso. Então, ela precisa ser curada integralmente nas suas emoções, e assim ela vai ser também no seu espírito e no seu corpo. Agora eu vou falar então sobre alguns sintomas para as pessoas então poderem se identificar, né? Será que realmente eu tenho será que eu fui rejeitada? Olha só, veja bem, eu sempre costumo dizer que todo o processo de cura nós precisamos voltar para o passado, para a nossa origem. É importante você saber da sua origem, porque é lá onde tudo começou. Que se você não sabe da sua história, pergunte para sua mãe, para as pessoas que se não tem os pais vivos, pergunte para as pessoas próximas de você. A sua gravidez foi desejada, né? A gente vê tantos casos, né, nossa, assim, de histórias de mulheres que dizem que a mãe contava que tu não era para ter nascido, eu engravidei, tu foi um estorvo na minha vida, tu não era para ter nascido, eu engravidei, por isso tive que casar com teu pai, sabe? Então tu imagina a dor que essa pessoa como filha carregou durante toda a vida. E isso não é uma coisa assim incomum, é muito comum. Eu já vi vários casos de clientes assim, de amigos, né, que relataram. Isso é muito sério. E aí quando a gente depois vive todo o processo da cura, que a gente entende que mesmo que pai e mãe não nos programaram para nascer, mas aquele que sonhou com nós, aquele que nos criou, ele sonhou com nós muito antes dos nossos pais, né, desejassem que nós nascêssemos. Porque mesmo que pai e mãe nos abandone, Deus nunca nos abandonou. Então, quando a gente tem essa revelação, a gente consegue passar pelo processo tirando um peso, um alívio, porque eu vou entender que mesmo que pai e mãe não me desejou, Deus sonhou comigo, Deus escreveu meus dias, né? Isso você pode ver lá em Salmo 139, que eu sempre costumo dizer, faz parte do processo de cura, trabalho com esse salmo, que é para trazer a verdade real, que não é aquilo que contaram para você. Ah, talvez a mãe disse que não era para você ter nascido, que você foi um estouro, que você não foi programado, mas aquele que sonhou com você sabia exatamente o local onde você devia nascer. Você não vive por acaso nesse espaço geográfico que você está, você não está nessa família por acaso. Tudo há um propósito. Mesmo a dor que você está sentindo hoje é para um propósito. Então, a gente consegue passar por este processo, assim, como eu disse, com leveza, e a gente não consegue ressignificar aquilo que aconteceu.
Então, assim, veja bem, alguns sintomas. Deixa eu ver a hora, tu vai controlando ali, amiga, porque eu começo a falar que me empolgo, tá? Então, assim, qual é os sintomas de uma pessoa que foi rejeitada? Seriam, assim, os frutos, né? Nós comparamos a rejeição com uma árvore, né? Nós conhecemos os frutos pela árvore, pela raiz. Se os frutos são bons, significa dizer que as raízes estão implantadas em um terreno fértil. Se os frutos são podres, você imagina como é que a raiz da árvore está, qual é o terreno. E assim é com nós, assim é comigo, assim é com você. Então, quais são os seus frutos? Quer dizer, quais são os seus comportamentos? Você é bondosa, você é pacífica, você é resiliente, você é amável, você é tardia em se irar, ou é o contrário? Então, veja bem, a raiz de uma árvore, ela é considerada com a rejeição. O tronco da árvore são as nossas memórias. No caso, memórias de dor, tudo aquilo que fizeram com nós, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, tudo aquilo, todas as palavras negativas, os abusos, seja ele físico, verbal, emocional, um abuso sexual, o engano, a traição, enfim, todos os traumas, as dores, então, estão aqui no tronco da árvore. E os frutos da árvore são os nossos comportamentos. É como nós somos hoje. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então, é muito interessante ter essa metáfora da árvore para comparar com a rejeição e a gente consegue, então, se identificar melhor. Então, olha só. Como eu disse, então, a rejeição, ela começa como que uma semente plantada e ela abre, então, uma porta. E é através dessa porta que o inimigo depois vai usar, implantando o espírito da rejeição e que vem causando, trazendo assim, destruindo com a nossa identidade, com a nossa personalidade, causando, então, destruição na autoestima, na autoimagem. Então, pessoas com autoestima baixa, pessoas com uma autoimagem distorcida, são pessoas que sofreram de rejeição. Pessoas, às vezes, mulheres, a gente vê mulheres lindas, né? Que se relacionam com os traços dos homens cafajestes, porque elas têm uma imagem distorcida de quem elas são. Elas não se vê como alguém de valor, elas não se vê como alguém capaz e não se vê como alguém merecedoras. Então se contentam com pouca coisa. Por quê? Porque lá no passado, lá na sua origem, alguém disse coisas, palavras, e aquela criança que era apenas uma criança, ela entendeu como se fosse real. Então, ela, na fase adulta, ela vai se ver com uma imagem distorcida, com uma autoestima baixa, ela não vai ter amor próprio, ela vai ter sentimentos de culpa frequente, ela vai se culpar, porque tudo aquilo que ela viveu lá, como eu disse e vou repetir, a criança ela vai interpretar como se ela fosse a culpada. Ah, se eu tivesse sido melhor, meus pais não estariam brigando. Ah, se eu fosse melhor, eu não estaria aqui sofrendo. Ah, se eu fosse melhor, meus pais não teriam ido embora. Então, a criança ela não tem uma percepção correta. E então ela leva tudo como se ela fosse a culpada. E um dos sentimentos mais frequentes da pessoa que sofre dessa ferida de rejeição é a raiva. E ela se rebela muito, por isso que a gente vê os adolescentes se rebelando na adolescência, né? E mesmo na fase adulta, muitos adultos rebeldes ali se rebelam por causa da ferida da rejeição. E também sentimentos de inferioridade, aquelas, né, aqui falando especificamente para mulheres, mas mesmo eu vi que tem alguns homens aqui, vale para todos, isso não é só para mulher, é para homem e mulher. Mas sentimentos de inferioridade, aquelas pessoas que começam algo e não terminam, não se sentem capazes, não se sentem merecedores de ser alguém melhor, de ter um emprego melhor, de ganhar mais, de ter relacionamentos saudáveis, né? Se contentam com poucas coisas porque elas acham que elas não merecem. Olha que loucura isso, né? Comportamentos perfeccionistas, então aquelas crianças que tiveram pais muito perfeccionistas, que cobravam muito,
né? Aqueles pais que cobravam, muito rígidos, vão crescer se tornando adolescentes e adultos com essa mania de querer fazer tudo da melhor forma, né? Com esse perfeccionismo, porque inconscientemente acreditam. Bom, lá na minha infância, eu não fui amada porque eu não era boa o suficiente. Agora que eu sou adulto, se eu fizer tudo certinho, se eu vou ser perfeita, eu não vou ser rejeitada, eu não vou ser excluída, eu vou ser pertencente. Olha que loucura isso, né? Só que a perfeição não existe, nós não somos seres perfeitos. Perfeito só existe um, que é Ele, né? Que é Deus. Então, o perfeccionismo é uma das características das pessoas com feridas de rejeição. Também, outra característica de comportamento de pessoas com feridas de rejeição é aquela, como eu disse antes, a dificuldade de dizer não, porque elas não se sentiram amadas, então ela interpretou que se eu fosse melhor, se eu fizesse tudo certinho, se eu fosse melhor, eu teria sido amada. Então agora na vida adulta elas não conseguem dizer não para nada e para ninguém, porque elas, olha só, é tudo inconsciente, porque elas acreditam que se elas forem boazinhas, elas vão ser amadas, vão se sentir pertencentes. Também são pessoas com comportamentos agressivos, pessoas que têm dificuldade de ser confrontadas. Sabe aquelas pessoas que tu fala, às vezes, ela aceita, a pessoa que foi rejeitada, que se sente rejeitada, ela não consegue entender que se tu não está concordando com algo que ela está falando ou fazendo, ela não consegue discernir que é a atitude dela que não está coerente. Ela vai achar que ela está sendo rejeitada novamente. Então, ela vai sempre bater de frente, ela vai estar sempre na retaguarda. Sabe aquela pessoa que tu fala uma coisa e, sabe, aquele vai e vem, né? Um fala, outro rebate, né? E vira aquele ciclo. Então, pessoas que estão sempre na retaguarda, sempre na autodefesa, porque não aceitam ser contrariadas. São pessoas também muito vingativas, também pessoas, tem relatos de pessoas que foram tão rejeitadas, assim, tiveram um ciclo de rejeição em toda a sua infância, que na adolescência elas vão desenvolver transtorno na sua personalidade, às vezes desenvolvendo até uma esquizofrenia, que são transtorno da personalidade. Também pessoas com síndrome do pânico e outras tristezas profundas provenientes da rejeição, da dor da rejeição. Também a gente vê vários casos de dependência emocional, pessoas controladoras, ou então pessoas tímidas demais. Pessoas tímidas demais também, elas carregam a semente, né? Elas carregam essa rejeição. Como eu disse antes, pessoas que desistem facilmente daquilo que começam algo e não conseguem levar adiante, né? Também tem pessoas que se isolam demais, que depois eu vou estar falando por quê. Vou deixar aqui o parênteses aberto. E medo de todo tipo. Pessoas que têm medo de morrer constantemente. Tem filho, tem medo que o filho adoece. Quando o filho adoece, tem medo que o filho morre. Agora, na pandemia, então, você consegue imaginar, assim, essas pessoas que são extremamente, assim, medrosas, porque, claro, o medo, o medo numa dosagem normal, ele é salutar, porque ele nos adverte dos perigos. Agora, quando o medo começa a ser patológico, ele nos paralisa para fazer tantas coisas, né? E as coisas mais simples. E então são pessoas com medo de tudo, medo de ser traída, medo de morrer, medo de sofrer novamente. Então é medo de todo tipo. E sabe aquele versículo que diz lá em Jó, capítulo 3, versículo 25, o que eu mais temia me sobreveio. Então, cuidado com o medo exagerado. Não foque, tudo aquilo que você foca vai expandir. Então, cuidado com o medo exagerado, porque aquilo que você mais teme é aquilo que vai vir sobre você. Isso é bíblico. Outros sintomas também, né, de comportamentos de pessoas com rejeição, estão sempre, como eu falei, estão sempre na defensiva, são pessoas competitivas, que estão sempre se comparando com outras pessoas. E se há algo que destrói a identidade de alguém, é a comparação.
E como a gente vê hoje, né, amiga? Hoje tem essas redes sociais. Eu aqui estou usando um filtro, né? Estou me achando maravilhosa. E só que, às vezes, então, as pessoas começam a se comparar. Só que a comparação é algo que, né, que destrói a identidade das pessoas. E a gente vê, ninguém posta uma foto ali descabelada, né, ou com uma toalha na cabeça depois do banho. Geralmente é uma foto produzida, uma viagem, uma coisa bonita. E quando a pessoa fica demais, e ela já não está bem emocionalmente, ela foca demais, olhando só essas coisas, ela acaba, às vezes, trazendo um sentimento de tristeza sobre ela. E, às vezes, até inconscientemente, né? Ah, por que eu não tenho? Começa a querer desejar aquilo que não é dela. E isso também, a inveja, o ciúme, são sintomas da pessoa rejeitada. Então, cuidado com a comparação. E aqui eu faço um parênteses para te dizer que nós somos seres únicas, complexas, criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe o nosso DNA exclusivo. Deus sonhou com cada uma de nós para um propósito. Então, talvez eu tenha habilidades que a Elma não tem, ela tem habilidades que eu não tenho, mas no conjunto todo, uma vai fortalecendo a outra. E isso é muito lindo quando a gente entende. Então, tem pessoas que têm habilidade para umas coisas, têm dons para outras, têm talentos para outras. Mas nós temos justamente aquilo que nós precisamos para vir aqui cumprir com aquilo que Deus nos chamou. Só que a rejeição, ela vem justamente, ela é como uma semente, o inimigo vem para te distanciar de tudo aquilo que Deus já sonhou e colocou dentro de você. Você foca na sua dor, você foca no vitimismo, naquilo que te aconteceu, naquilo que te falaram, naquilo que fizeram com você, e você acaba não vendo tudo de bom que Deus já colocou dentro de você, suas qualidades, seus dons, seus talentos. E tudo que o inimigo quer é justamente isso, nos tirar do foco, para que a gente não venha cumprir com aquilo que Deus colocou já dentro de nós, para que a gente venha cumprir com o nosso destino, com o nosso propósito. Por isso que é fantástico a gente ter esse entendimento para a gente buscar a cura. Porque nós não somos o que nos falaram, nós não somos o que nos disseram, o que fizeram com nós. Nós somos o que decidimos fazer com aquilo que nos fizeram, que nos disseram. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ponto. Aquilo que me aconteceu, eu não posso mudar o meu passado. Mas eu posso dar um novo significado para aquilo que me aconteceu. Então, isso a gente chama ressignificar, que já faz parte lá depois da cura. Ok? Bom, tudo isso que eu falei, desses comportamentos, tudo isso está sobre uma estrutura de orgulho. Então, a pessoa, ela se sentiu tão ferida, tão machucada, que ela acaba, por orgulho, fazendo votos secretos, né? Criando, assim, muros de proteção, muros invisíveis, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, que a gente chama de... Joyce Meyer, no livro Raiz de Rejeição, ela fala dos votos secretos, né? Que são as barreiras, os votos secretos, eles são para muros que vêm para nos proteger. Então, sabe aquela pessoa que foi muito ferida, muito machucada, que teve uma criação muito rígida, ela vai fazer votos secretos para ela mesma. Às vezes ela até fala para outras pessoas, até às vezes ela diz para um pai, para uma mãe: quando eu crescer, eu vou ter minha liberdade. Quando eu crescer, homem nenhum vai mandar em mim. Quando eu sair de casa, eu vou ter meu dinheiro, vou gastar tudo. Quando, sabe? Tipo assim, até eu anotei uns aqui, ó. Nunca ninguém vai mais me magoar. Nunca mais vou receber críticas. Homem nenhum vai me tratar assim. Vou mostrar para o meu pai que me feriu que eu sou uma mulher de sucesso. Nunca mais amarei ninguém. Nunca mais confiarei em ninguém. Quando eu tiver meu dinheiro, comprarei tudo o que quiser. Quando a gente faz esses votos secretos, né, que é como se fosse uma profecia para nós mesmos. Na verdade, é uma profecia para nós mesmos. Nós levantamos muros invisíveis dentro de nós. Mas esses muros são reais. E eles impedem nós de ter uma vida próxima, a vida que nós nascemos para viver. Ele nos afasta de pessoas, ele nos afasta do amor, nos afasta de Deus e de tudo que nós nascemos para viver.
Então, um dos processos da cura é identificar quais são os votos secretos que você tem feito, quais são os muros que você tem levantado, que você tem falado, que você tem pensado, desde criança ou mesmo na fase adulta. Esses muros, eles têm que ser destruídos, porque eles são profecias autorrealizadas. E eles criam bloqueios, porque muros criam bloqueios. Eles precisam ser identificados, confessados e quebrados. Verdade. Então, ali, quais são os muros que você tem levantado na sua vida? Muros trazem maldição para as nossas vidas. Precisam ser identificados, precisam ser confessados para Deus e pedir perdão para Deus e colocar nos pés da cruz e se arrepender. Então, olha só, vamos falar, então a rejeição, ela é, como eu falei, ela é uma dor tão real que, além de doer no nosso físico, no nosso emocional, ela dói no físico. E para nós nos amarmos, nós precisamos de cura para depois nos aceitar. Nós não vamos amar o outro se nós não nos amarmos primeiro. Para nós nos amarmos, nós temos que nos curar. Uma pessoa ferida não se ama. E uma pessoa que é ferida, ela se fere a si, ela se auto-rejeita. E ela rejeita os outros inconscientemente. Então, agora a gente vai falar sobre o processo de cura. Então, só para recapitular, nós falamos então do que era a rejeição, como começa a rejeição, que ela é plantada como uma semente através de tudo aquilo que nos acontece. Desde o ventre da nossa mãe, na infância, a fase principal da infância, mas também ao longo da nossa vida, por tudo aquilo que a gente vive, nas nossas experiências. E isso se manifesta através dos nossos comportamentos. A rejeição é uma ferida na alma, que causa uma dor muito forte na nossa alma, que é as nossas emoções, e também no nosso físico, e prejudica o nosso espiritual também. Pessoas rejeitadas, elas têm dificuldade de ter um relacionamento com ela, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus. Por isso que pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus são pessoas que tiveram problemas de relacionamento com seus pais, se sentiram rejeitadas. Porque a nossa paternidade terrena está tudo muito relacionado com a paternidade espiritual. E Deus Pai, o Abba Pai, aquele que nos criou. Nós precisamos sentir esse amor do Abba Pai. E quando nós não conseguimos sentir, é porque ainda tem algo a ser perdoado com o nosso Pai terreno. Então, o processo de cura, ele começa, primeiro, trazendo consciência. Quais são os frutos que você está gerando? Como você vem se comportando? Quais são suas atitudes quando você é confrontada, quando você... as pessoas não aceitam, não concordam com aquilo que você está falando. Enfim, como você vem reagindo, como você vem tratando as pessoas à sua volta, seu esposo, seus filhos. Você está comunicando amor em qualidade, em quantidade? Você vem se conectando em amor? Ou você reage na força do seu braço, gritando, né? Gritando porque você acha que falando mais alto, gritando mais alto você vai vencer. Então, quais são os seus comportamentos? Identifique. Identifique que você precisa de cura, porque muitas vezes as pessoas elas acham que querem a cura, mas não querem viver o processo. A cura da rejeição, a cura das feridas emocionais, eu lamento dizer, mas é demorado. Ela demora. Ela precisa de persistência, força de vontade, de muita entrega, muita vontade. Porque é preciso, muitas vezes, voltar lá para o princípio, voltar lá para o local da nossa dor. E às vezes dói. Voltar para o local, relembrar aquilo que nos aconteceu, dói. Mas como eu costumo dizer, uma frase de Márcio Michele, que diz, é preciso doer para não doer nunca mais. Porque o processo de dor, o processo de cura, ele vai doer porque nós vamos mexer com aquilo que nos aconteceu. Mas é preciso doer para depois ser sarados, para não doer nunca mais. Então, assim, viva o processo, não pule etapas. As nossas memórias, que são lá onde estão as nossas dores, é comparado com a metáfora da cebola.
Então, as camadas, para mim chegar lá no centro da cebola, no miolo, eu tenho que tirar escama por escama. Assim são as nossas dores. Aquilo que nos aconteceu de mais doloroso, de mais profundo, está lá no centro da cebola, está lá no centro, lá no meu inconsciente, no nosso inconsciente. E muitas vezes a dor foi tão grande que o nosso cérebro tem a tendência de nos poupar, de não nos lembrar. E nós vamos precisar, sim, trazer recursos, ferramentas para que venha ser trazido a consciência. Porque para mim curar, eu preciso lembrar. Eu só vou modificar aquilo que eu identificar. Então, assim, não fuja do processo. É doloroso? É doloroso. É um processo. E a cura, ela é eterna, na verdade. Até o dia ser perfeito, é o dia que nós vamos subir. Né? Mas assim, a gente vai sendo curado. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele fez tudo perfeito, e ele vai nos curando conforme o nosso crescimento. Eu já percebo que eu estou numa etapa assim, já fui curada, tem muitas camadas e muitas coisas, e claro, como eu disse, ainda Deus vem me mostrando, ainda tem coisas que Deus vem trabalhando, e é um processo. Só, claro, agora com um novo entendimento, né? Mas é doloroso? É doloroso. Mas a gente precisa desejar, a gente precisa se permitir. Como eu disse, é preciso doer para não doer nunca mais. E pessoas curadas, como nós, mulheres, nós vamos curar nossos filhos. Uma mulher curada cura seu casamento, cura os relacionamentos, cura as pessoas à sua volta. Uma mãe curada, ela cura gerações. Porque aquilo que ela é curada, as portas que ela fecha, os filhos não precisam fechar. As lutas que a mãe lutou, os filhos não precisam lutar. Isso é maravilhoso, né? Isso vale toda a dor, todo o sofrimento. Porque aquilo que, portas que eu fechei, meus filhos não vão precisar fechar. As guerras que eu lutei, meus filhos não vão precisar. Aquilo que, as maldições que eu quebrei, meus filhos não vão precisar quebrar. E isso é poderoso. Vamos lá. Então, identificar que você precisa de cura, identificar que a cura é um processo, que vai doer, mas você precisa passar para você ser liberta. Identificar, já falei aqui dos votos secretos, identifica quais são os votos secretos que você levantou, quais são os muros de proteção que você levantou, porque você precisa identificar, confessar para Deus, quebrar ele, jogar aos pés da cruz, através de uma oração com arrependimento, para você ser livre, porque aqueles muros são invencíveis, não são reais. São reais. E eles impedem nós vivermos tudo aquilo que Deus sonhou para nós, de termos uma vida próspera, abundante em todas as áreas. Trabalhar o perdão. Como eu falei antes do ressignificar, que eu disse que ia fazer um parênteses, que é aqui que eu vou falar. Então, quando nós passamos pelo processo de cura, nós vamos ter que voltar para a nossa origem. Por isso que eu falei antes, é importante a gente ter entendimento da importância da gente saber de onde nós viemos, da nossa origem, como foi o meu passado, como fui criada, como foi a infância dos meus pais. Quando eu entender que aquilo que me aconteceu, do amor talvez que não recebi, do carinho, do afeto, as palavras, do jeito que os pais fizeram com nós, e nós soubermos da infância que eles tiveram, nós vamos identificar e entender que nós fomos tão vítimas quanto eles, ou eles foram mais que nós ainda. E quando eu tenho esse entendimento de que existem esses padrões de comportamentos que vão se repetindo de geração em geração e que muitas vezes é inconsciente, e isso precisa ser quebrado. Então, se pai e mãe não deu o amor necessário, você não se sentiu amado, querido, pertencente, não se sentiu validado, protegido, você se sentiu preterido porque talvez o pai ou a mãe preferiu o mais velho ou o mais novo, enfim. Tudo isso você vai entender que são feridas que teus pais também, e eles também passaram por isso. E se eles não te deram mais amor, é porque eles também não receberam. Quando a gente tem esse entendimento, nós voltamos para esse local de dor. E nós vamos agora dar um novo significado e gerar um novo sentimento. Lembra que eu falei que toda experiência, ela traz um significado e um sentimento. Então, uma experiência antes, uma memória de dor, que me trazia um significado de que eu não era amada, que eu não era a filha preferida, de que eu não fui aceita, que eu não era pertencente, me gerava o quê? Sentimentos destrutivos, de depressão, de tristeza, de não pertencimento.
Agora eu volto para aquele local com esse entendimento de que se meus pais não me deram aquilo que eu achava que eu merecia, ou que eu realmente merecia, ou porque professor falou aquilo, ou porque tio, ou porque por causa daquilo que me aconteceu, ou aos abusos, enfim, tudo aquilo que aconteceu, eu só vou entender que só fere quem é ferido, só magoa quem foi magoado, só abusa quem foi abusado, e aí eu vou entrar então com empatia. Claro que nada substitui, a gente sabe que quem sofreu abuso, por exemplo, sexual, é uma dor terrível e que causa dores profundas e que, assim, é algo terrível mesmo, mas existe cura sim. Existe cura, porque quando você tem esse entendimento de que se alguém fez isso com você, porque alguém fez com ele também. Claro que não tira a culpa do agressor, mas te dá um novo significado, traz um novo entendimento, que ele também foi ferido, porque só fere quem é ferido. E aí você vai começar a olhar para aquela pessoa com compaixão. E você vai entender que é preciso sim liberar perdão. E perdão aqui não exclui ninguém da culpa. Perdão é uma decisão, perdão é mandamento. Eu não acordo com vontade de perdoar, mas eu acordo decidida a perdoar. E perdão é 70 vezes 7. É todas as vezes que eu lembrar aquilo que me aconteceu, eu decidi, não, aquilo eu já joguei aos pés da cruz, eu perdoei, eu decidi. E perdão não significa voltar a se relacionar, talvez, com uma pessoa, com a pessoa que abusou, enfim, né? Perdão tem a ver com decisão, e perdão é mandamento. E quando nós não perdoamos, nós também não somos perdoados, né? E o perdão, ele fecha portas do passado, é a chave poderosa para você seguir adiante, para você ser livre, para você se libertar. Tem pessoas assim que enchem a boca para dizer, eu não perdoo. O que aquela pessoa fez? Ah, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque não entende o poder do perdão. Perdão não é sentimento, perdão não tem a ver com você voltar a se relacionar, conviver com aquela pessoa. Perdão é decisão. E o perdão, ele tem uma repercussão no emocional, no físico e no espiritual. Eu sei de casos de doenças, de pessoa que foi curada de doença crônica grave quando liberou perdão. Então, assim, é muito forte isso. Então, perdoar 70 vezes 7. Toda vez que você lembrar, você diz, não, isso já está perdoado, eu não aceito mais sofrer por isso. Acolher, outro passo de acolher, então, aceitar a sua história e a sua história. Agora, não, o que diz Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este século. Quer dizer, não vos conformeis com aquilo que te aconteceu. Quer dizer, saia do vitimismo. Aquilo que te aconteceu não te define. O que te define é quem você decide ser daqui para frente. Então, seja a dor que for, isso não te define, não define a tua identidade. A tua identidade, quem define é Deus, aquele que te criou, que sonhou com você, que já colocou dentro de você todos os dons, talentos, toda a beleza que você precisa ter para vir, para fazer e para ser. Então, o sair dos moldes deste mundo, como diz Romanos 12, 2, não se amolde aos padrões desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Renovação da nossa mente é metanoia, é arrependimento. Existe uma infinidade de doenças causadas exatamente, Kênia. Oh, minha amiga Kênia. Isso aí, minha amada, existe uma infinidade de doenças pela falta de perdão, entre elas artrite, artrose, tem muito a ver com falta de perdão, sim. Eu tenho experiências assim, olha, eu podia fazer uma live só falando sobre isso. Então, assim, é metanoia, é arrependimento, é sair dos padrões daquele mundo, sair daqueles padrões comportamentais que eu trazia lá do meu passado, da minha família de origem, e decidir fazer diferente, é romper. É quebrar maldições de famílias. Por isso que eu digo que uma mulher curada, ela cura gerações. As próximas gerações. Ok? E buscar uma intimidade com Deus. A cura da rejeição, a cura das feridas emocionais, ela só é perfeita, completa e
e profunda em Deus. Nós precisamos, existe, claro, por exemplo, eu como coach, eu trago ferramentas, a gente tem ferramentas poderosas para trazer a consciência. Como eu disse, tem coisas que foram tão dolorosas que ficam lá no nosso inconsciente. E precisa ser trazida a consciência. Então, o coach, ele traz essa ferramenta. Existem terapias maravilhosas também, que traz a consciência. Mas quem vai lá na raiz, porque rejeição, dor de rejeição, não se trata com medicamento. Existe ali, ultimamente, uma medicalização, né? Não vamos nem entrar nessa questão, mas assim, só para ver o número de pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, com angústia, ansiedade, enfim. E muitas dessas doenças estão relacionadas com a falta de perdão. E o principal, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que ainda não perdoaram. E é algo assim, por isso que eu digo, para concluir, senão daqui a pouco nós vamos perder essa live. Nós precisamos convidar a Trindade nesse processo de cura. Nós precisamos clamar a Deus Pai, ao Abba Pai, porque Ele que vem com provisão, com proteção, Ele vem resgatar nossa identidade, porque nós precisamos passar, então, a rejeição, a pessoa rejeitada precisa passar pelo processo de cura para resgatar depois a sua identidade, que nós só vamos resgatar através do Abba Pai. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai, muitas vezes, trazer à consciência aquilo que profissional nenhum vai trazer. Através de um sonho, através de um insight, ele vai trazer a memória, lembranças, fatos, dores, traumas que você precisa ressignificar. E tudo isso para nós jogar o quê? Aos pés da cruz. Por isso que sem a Trindade nós não temos a cura. Deus Pai, nosso provedor, aquele que vai nos resgatar dos nossos valores, da nossa identidade, vai nos dar provisão. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que vem para nos trazer, né, identificar tudo aquilo que está em oculto, que está lá na nossa alma, nos enigmas da nossa alma. Tudo isso para nós entregar aos pés da cruz, porque é lá que nós devemos deixar as nossas dores. E é nele que nós vamos ter a cura emocional, física e espiritual. Amém? Amém. Maravilhoso. Era isso, amada. Eu não sei se tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta, senão a gente vai para o encerramento, porque já passamos, né, de 1 hora. Mas foi uma live maravilhosa. Nossa, muito conhecimento, sabe? Com certeza foi gravar aí na vida de muitas pessoas e um romper. E eu peço aí a você que curtiu essa live e que compartilhe com alguém, marque alguém nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam, né, desse destravar na vida para que possa estar aí rompendo, né, trazendo cura, porque tudo que... Um beijo, pastora Shirley. Querida, beijo, Shirley. Isso aí. Cura, né? É maravilhoso essa live. Uau, que bom que você gostou. Foi maravilhoso. Então, a gente... Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, senão a gente encerra, então, Elma. Tá bom. Você pode fazer uma oração para a gente? Vamos lá, então. Então, eu convido você que está nos escutando a fechar seus olhos e agradecer. Eu convido a Senhor Deus, que já está aqui conosco, porque eu já fiz a oração antes de nós entrarmos nesta live. Eu tenho certeza que Deus Pai, Jesus e Espírito Santo estiveram conosco nesta live. Eu dei toda a autoridade para o Espírito Santo me usar durante esta live. Então, neste momento, eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que foi uma live esclarecedora, que todas as pessoas que passaram por aqui, aquelas que ainda irão entrar posteriormente, irão assistir, que elas sejam transformadas, esclarecidas, edificadas com essa mensagem. Porque quando nós, como eu volto a dizer, quando nós somos curadas, nós somos instrumentos de Deus para levar curas para outras pessoas. E nós merecemos ser livres, curadas para sarar. Nós precisamos ser curadas para curar, saradas para sarar.
Então, que cada mulher aqui, cada homem que passar, que identifique qual é a sua dor, que se identifique a sua história e que o Espírito Santo ministre na vida de cada um tudo aquilo que precisa ser jogado aos pés, entregue aos pés da cruz. Que o Espírito Santo traga consciência, as dores, os traumas que precisam ser ressignificados e curados. E que Deus Pai possa estar vindo com a provisão, restaurando a identidade, os valores, tudo aquilo que o inimigo tem distorcido ao longo da vida de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por cada vida aqui presente. E agradeço mais uma vez pelo convite, Welma. Em nome de Jesus. Gratidão, amiga, pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui. Deus abençoe grandemente, que o Senhor possa estar aí indo de encontro à sua vida, à sua família, ao seu ministério, que o Senhor possa estar aí te usando um dia mais. Essa live Amém. Com certeza trouxe cura e libertação para muitas vidas. Muito obrigada. Amém. Tá bom? Um grande beijo. Amém. Você vai salvar, né? Vou salvar. Você vai salvar? Vou. Beleza, depois eu compartilho. Tá bom. Deus abençoe. Ok. Amém. Que live maravilhosa nós tivemos agora com a coach, né? Coach emocional, a Liana Mouro. Então, quem não segue ela, porque ela tem feito um trabalho lindo e maravilhoso aí, trabalhando o emocional, né? Então, Sueli, um beijo, que bom que você estava aqui. Antonieta, Aline, pastora Shirley. Gente, Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Fiquem todos com Deus e voltamos a qualquer hora, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.